Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui. Abençoa-nos pelo Teu poder, Senhor. Que de alguma maneira maravilhosa e sobrenatural, que o Senhor fale a todos nós. Que o Senhor possa convencer e possa nos dar a libertação que só o Senhor pode dar. E ajuda-nos para que, como um ministério, como uma igreja, nós possamos ir no caminho que te agrada em todas as coisas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Eu vou convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, que é a profecia contra os pastores infiéis. Essa é uma palavra que eu creio ser difícil de ser pregada, mas é uma palavra tão verdadeira e, infelizmente, tão atual em nossos dias. Veja, a partir do versículo de número 2 de Ezequiel, capítulo de número 34, nós encontramos o seguinte texto bíblico: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e com tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não
apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Que texto pesado, não é verdade? Que texto difícil. E que não uma vez apenas falou isto Deus, mas que também o profeta Jeremias falou sobre estes pastores e disse no capítulo 23 de Jeremias, no versículo 1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E diz a palavra no versículo de número 3, que essa é a nossa grande esperança. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nem uma delas faltará ou se perderá, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quando Deus começou a falar a meu coração sobre esta palavra, eu orei muito ao Senhor, eu pedi muito ao Senhor que o Senhor nos conduzisse para falarmos o que é bíblico, o que é certo. Porque quando nós pregamos sobre temas como este, não estamos apontando o dedo para nenhuma pessoa. Estamos buscando, no temor do Senhor, não ir por um caminho que não seja o caminho do Senhor. Quando Deus me deu esta palavra, Ele me deu uma palavra que me soou tão forte, porque era uma pergunta: pregadores ou predadores? Se não somos pregadores que edificam, somos predadores que devoram, que matam, que aniquilam o rebanho de Cristo, as ovelhas do Senhor. Uma das coisas que, infelizmente, é uma verdade histórica, no mundo, na história da humanidade, existiram grandes líderes, grandes lideranças. E entre as principais lideranças que foram mais efetivas, que alcançaram aos olhos humanos um maior sucesso, um dos traços comuns a todos eles foi a crueldade. A crueldade. Foram líderes cruéis, implacáveis. E muitas vezes nós estamos governando a igreja de Cristo, o rebanho de Cristo, nos moldes do mundo e não nos moldes de Deus. O governo de Cristo sobre nós é diferente.
no livro de Apocalipse, nos fala, quando João ouve aquela palavra sobre o livro que estava todo selado, escrito por dentro e por fora, e João chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de revelar os mistérios nele contido. E ouve a palavra: não chores, porque um venceu. O leão de Judá venceu. Aleluia. E diz: e olhei para ver quem falava comigo, e eis que vi um cordeiro como morto, assentado no trono. Este é o Senhor. Ele luta como um leão, mas ele governa como um cordeiro. E que nós temos que ter essa noção. Há muitas pessoas em nossos dias que eu digo que fazem o contrário, lutam como cordeiros, que um cordeiro também luta. Lutam como cordeiros, mas querem governar como leões. Há uma palavra que tem estado em voga em relação à igreja, que é a palavra abuso. Como existe abuso. E aqui, quando nós lemos esse trecho, o trecho de Ezequiel, nós vemos claramente o abuso da liderança, o abuso destes pastores, que a si mesmo se apacentavam. Mas há uma promessa bíblica. Nós não temos que nos desesperar, porque é uma promessa bíblica, e a promessa é aquela que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 3, e no versículo de número 15. A Bíblia nos diz, e assim é a promessa do Senhor a nós: darei a vocês pastores segundo o meu coração. Aleluia. Que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Nós devemos nos lembrar daquele homem que a Bíblia diz que foi homem segundo o coração de Deus. E que o que implica em ser alguém segundo o coração de Deus, a Bíblia diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. O homem segundo o coração de Deus faz toda a vontade de Deus. Ser segundo o coração de Deus não quer dizer que sejamos perfeitos. Davi estava muito longe de ser perfeito. Mas Davi era um homem que em todo momento ele tinha esse desejo no seu coração de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. E ele cuidou do povo de Israel. Ele cuidou do povo de Israel como um pastor cuida do seu rebanho. Tanto que Davi, quando peca, e peca com Betsabá, note que a figura que Natã, levado por Deus, fala com ele, é sobre aquele que tem muitas ovelhas e aquele que tem uma só ovelha, e que este usurpa a ovelha daquele que tem uma só ovelha. Um ato de injustiça, um comportamento de injustiça que provocou em Davi uma indignação que ele, todavia, não sabia que este era ele mesmo. E foi então que Natã, com muita sabedoria, disse a Davi: tu és esse homem. E que Davi havia, com todo o clamor da justiça que se movia dentro dele,
declararam: esse homem estará morto. Esse homem não viverá nem mais um minuto. E Davi então se prostra. Davi reconhece que Davi não tinha sido, naquele momento, um bom rei, um bom líder, um bom pastor, que tinha falhado para com os homens e tinha falhado para com Deus. E isso traria consequências em sua vida, como trouxe não apenas a Davi, mas a Israel e a toda a casa de Davi, pois a espada não sairá da casa de Davi. Mas quem botou a espada na casa de Davi foi o próprio Davi. Muitas pessoas dizem: mas por que Deus coloca uma espada como esta na casa de Davi? Deus está falando sobre algo que Davi mesmo tinha colocado em sua vida, em sua família, e que seria a consequência de toda aquela atitude. Não pensem que Deus tomará por inocente o culpado, ainda que Deus perdoe. Como perdoou a Davi, como nos perdoa. Um dos grandes problemas hoje, dentro da igreja, é que usamos a graça de Deus como desculpa para práticas erradas. Eu digo que essa é a maior desgraça que pode existir. Deus sabe, Deus entende, Deus compreende, Deus é misericordioso, Deus me perdoará, Deus sabe que eu preciso disso. Não, essas são desculpas, e que muitas pessoas não estão manuseando os instrumentos, fazendo a obra como ela deve fazer. Eu tenho dito, uma coisa é manusear, e que nós temos que manusear, porque nós temos que trabalhar com as nossas mãos. Mas outra coisa é manipular. E como há manipulação, falsas profecias, falsas orientações, estamos guiando o rebanho para onde o rebanho não deveria ir. Como a manipulação em nossos dias, no nosso meio. E tudo isto vem da liderança. Líderes que estão alimentando, servindo ao seu próprio ventre. São devoradores. São devoradores piores do que o devorador. Há uma coisa interessante quanto ao devorador, o gafanhoto, o devorador. É que o devorador é uma coisa em si relativamente pequena e que sozinho ele faz tão pouco ou quase nada. Mas o poder do devorador está na nuvem de gafanhotos. Está na quantidade. Mas esse tipo de outro devorador, que é quando os que apacentam o seu próprio ventre, os que apacentam a si mesmos, esses são devoradores que fazem um estrago tremendo, porque eles destroem não recursos, eles destroem vidas. E destruir vidas é algo muito pior do que destruir recursos. Eles destroem vidas. Eles estão aí e foram profetizados até por Jesus,
desde o início do cristianismo. E em nossos dias eles estão no meio da igreja, e alguns deles são extremamente honrados por toda a igreja, que parece que se alegra no mal que eles fazem à própria igreja. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que voltar ao nosso supremo exemplo. E o nosso supremo exemplo é um só, é o bom pastor. O bom pastor. E o interessante é quando Jesus fala do bom pastor, e ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. E eu esperasse que o Senhor falasse do mau pastor. Mas parece que aos olhos do Senhor, o mau pastor nem é pastor. Porque melhor que o mau pastor é até o mercenário. O mercenário simplesmente não tem cuidado com a ovelha, porque a ovelha não lhe pertence. Ele é um assalariado. O mercenário é uma figura que só existe pela ausência do verdadeiro pastor. Quando o verdadeiro pastor não pode pastorear, ele tem que colocar alguém para pastorear. E eu digo a você, se há tantos mercenários pastoreando, e eu te digo, o mercenário não é bom nem mal, mas ele faz tudo por dinheiro. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas porque ama as ovelhas. Ama as ovelhas. E essa tem que ser a característica. Este é o pastor que Deus deseja que haja da minha parte, da parte de todos aqueles que foram chamados para este ofício que é sagrado, de cuidar do rebanho. Davi, que entendia de pastoreio, disse a respeito do próprio Deus que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Que Ele nos conduz e nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso não quer dizer que sempre serão pastos verdejantes, que sempre serão águas tranquilas. Porque o mesmo Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara, me consolam. Nós precisamos tanto do cajado, quanto da vara. Não para sermos surrados, não para sermos maltratados. Eu sei que muitos falam do que o pastor, às vezes, precisava fazer com uma ovelha, que era quebrar-lhes as pernas. Mas saiba do seguinte, isso dava mais trabalho ao pastor, porque ele atava, ele cuidava da ferida que ele mesmo fizera na ovelha e a carregava. Esse quadro que nós temos na nossa mente de um pastor carregando um cordeirinho, carregando uma ovelha. Imagine uma ovelha de maior peso, uma ovelha já adulta e sendo carregada, e ele precisava carregar. E uma vez que a ovelha estivesse curada, estivesse ali carregada, ela nunca mais se afastava do pastor. Mas não é por isso que o pastor iria quebrar as pernas de todas as suas ovelhas. Isso não era a prática. O cajado e a vara eram para conduzir, era para proteger, era para servir ao rebanho. A tua vara
e o teu cajado, a Bíblia diz, me consolam. Nós precisamos ter uma vara, nós precisamos ter um cajado que console palavra e autoridade, mas que consolem as pessoas, que fortaleçam as pessoas, que conduzam as pessoas para onde elas devem ir, porque há um lugar que é o propósito de Deus. Quando eu penso nisso, eu penso justamente em Josué. Porque o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso para fazer segundo tudo que está escrito neste livro. Seja forte e muito corajoso, porque tu farás esse povo herdar a herança que eu prometi dar. Sabe, uma coisa é você ser forte e corajoso para que você obtenha o que você deve obter. Outra coisa é você ser forte e corajoso para fazer outras pessoas, além de você, obter o que elas têm que obter. Essa era a condução de Josué com o povo de Israel. E se nós voltarmos a nos inspirar na pessoa do bom pastor, que é Jesus, que é o Senhor, que é o nosso pastor, a Bíblia diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos, não muitos, não alguns, mas todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos faça ser, que Ele nos dê esses pastores segundo o caráter de Deus, segundo o coração de Deus, com os valores de Deus, que não buscam riquezas para si mesmo, vantagens, que não são eles de maneira alguma autoritaristas, mas têm autoridade, que eles inspiram nos homens admiração, mas não impõem, não fazem uma imposição, eles não constrangem, eles não obrigam, eles não enganam, eles apacentam, eles guiam de fato. E de onde surge esse apacentar com esse tipo de amor que nos leva a ter cuidado para com as ovelhas, a defender a ovelha, a lutar pela ovelha? Surge do fato de amarmos a Cristo. É interessante que o apóstolo Pedro ouve do Senhor Jesus uma pergunta e, dando ele a resposta, escuta uma conclusão. A pergunta era: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu que sim. E a conclusão, Jesus diz, então, apacenta.
apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Se eu amo ao Senhor, se verdadeiramente amo ao Senhor, eu não tenho opção, eu tenho que apacentar o seu rebanho. Mas se eu não apacento o rebanho do Senhor, se de fato eu apacento a mim mesmo, é que eu não amo ao Senhor, é que eu amo a mim mesmo. O meu interesse está na minha própria pessoa. A igreja, e direi isso e espero que ninguém me tome por mal, não foi feita para que possamos, ao liderar, ao pastorear, tirar qualquer forma de vantagem deste pastoreio. Isso é um privilégio de nós cuidarmos de um rebanho que não pertence a nós. Ovelha nenhuma pertence a mim. Eu não paguei por aquelas ovelhas. Quem pagou por cada uma dessas ovelhas e pagou com seu sangue foi o Senhor Jesus. De modo que eu não tenho direito de tirar vantagem, seja ela qual for, do rebanho de Cristo. Ou eu verei contra mim a ira de Cristo. Ele virá. Ele próprio removerá esse tipo de pastor, esse tipo de pastoreio que no final dispersa as ovelhas. Eu volto a dizer, nós vivemos dias de grande complicação. O Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, ele próprio disse: chegará o dia que, em vez de termos ovelhas cuidadas por pastores, teremos bodes entretidos por palhaços. Isso disse Spurgeon, de uma forma quase que profética, sem saber que ele mesmo estava profetizando. Em vez de termos pastores cuidando das ovelhas, teremos palhaços entretendo a bodes. E você, e não estou fazendo crítica antes que alguém diga isto, eu admiro ministérios que conseguem usar o instrumento do humor e que usam esses instrumentos e que muitas pessoas não crentes, elas escutam este humor e que espero que seja um bom humor e se abrem a ouvir o Evangelho. Eu digo a você, eu não tenho essa característica. Eu não tenho esse dom, eu não sou comediante, eu sou um simples pregador. Admiro, eu não estou criticando pessoas que têm esse dom e que têm sido usadas, e louvo a Deus por elas serem usadas na igreja de Cristo. Mas não é entretenimento que é a nossa ênfase é edificação. Nós precisamos voltar a uma seriedade da simplicidade e da pureza de um evangelho nos nossos dias.
É bom que as pessoas possam rir. É bom que as pessoas possam não apenas rir, mas se alegrar. Porque nem todo que ri se alegra. É bom que as pessoas possam se alegrar, mas às vezes eu sinto falta das lágrimas de arrependimento, da contrição, do coração quebrantado. Onde estão as palavras que nos levam a esta mudança? Às vezes, as nossas reuniões, os nossos púlpitos estão muito secos. E nós precisamos voltar a nos arrepender, a derramar lágrimas diante do Senhor, a termos palavras que penetrem no nosso ser e produzam em nós uma mudança radical em nossas vidas. Pastores segundo o coração de Deus. Pastores que Deus disse, eu irei dar a vocês. O mesmo Deus que diz, eu removerei, é o mesmo Deus que diz, eu darei. Deus não irá remover esses pastores e deixar simplesmente as ovelhas dispersas. Ele diz, eu irei trazer o remanescente e os multiplicarei. Eles serão fecundos e o rebanho será grande de novo. E Deus terá colocado pastores segundo o seu coração, para que o rebanho não se perca. Como eu disse, essa é uma palavra para mim difícil de falar. Mas é importante que tratemos destes e de outros temas, porque quando falamos destas coisas, estamos alertando a nós mesmos, eu não seguirei este caminho. Ministério não é um lugar para você ser famoso. Ministério não é um lugar para você ser rico. Ministério não é um lugar para você ser uma espécie de um governante, de um popstar. Ministério é um lugar de serviço, porque isso significa ministério, serviço. É onde nós devemos servir. Servir. Isso é o ministério. Ministério, como eu disse, não é uma plataforma para que você chegue a lugares que a sua ambição te deseja levar. Ministério é um lugar onde você serve a Deus e serve aos homens. E deve servir com fidelidade. Isso é ministério. Que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Talvez a oração que mais um pastor tivesse necessidade de fazer é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Tira de mim o coração de pedra. Põe em mim um coração de carne. Senhor, eu não quero seguir segundo os moldes deste mundo. Nós não fomos chamados para sermos dominadores deste mundo tenebroso. Esses são outros, não somos nós. Nós combatemos os principados, as potestades, os poderes malignos, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos que nos posicionar
e entender que o caminho que Deus nos chamou a caminhar é um caminho sobremodo excelente, que é amor. Permita-me abrir só um parênteses. Mas a Bíblia não diz olho por olho, dente por dente. A famosa lei do tailão. Olho por olho, dente por dente. Sabe que esse é um dos textos mais mal interpretados nas Sagradas Escrituras, que transforma Deus num tirano cruel. O que está dizendo ali é que há uma lei de proporcionalidade, uma lei chamada a lei da compensação. Você não pode compensar uma coisa, uma falta, por algo menor, de menor valor. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que eu tenho que arrancar um olho de uma pessoa, nem arrancar o dente dela. Não é essa a colocação. E que o próprio Jesus falou sobre isso, quando disse: ouviste o que foi dito, amarás ao teu irmão, mas odiarás o teu inimigo. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, ama ao teu inimigo. Ama ao teu inimigo. Sabe, muitas pessoas dizem: não, mas até Jesus se irou. Sim. A grande diferença da ira de Jesus e da minha ira é que a dele é santa. A minha eu te garanto que não é santa, mas a dele é santa. E até na sua ira, ele se lembra da sua misericórdia. E dizem então: mas Jesus não derrubou as mesas, não expulsou os animais. Sabe, Jesus no templo se indignou com duas coisas: com os vendilhões e os cambistas. Os cambistas que trocavam todas as moedas que vinham de diferentes lugares pela moeda do templo, introduziram, como todo mundo introduz e faz dinheiro com câmbio, o ágio. E o ágio foi cada vez mais crescendo e cada vez mais enriquecendo os cambistas. E os vendilhões? Os vendilhões é algo muito diferente de vendedores. Não era uma questão simplesmente porque algo estava sendo vendido, mas era uma questão porque algo estava sendo vendido de uma maneira errada. Vendilhões são os que vendem de uma forma desonesta. Por exemplo, alguém que vende vinho e bota água no vinho, ou vende leite e bota água no leite, isso é um vendilhão. Isso não é um vendedor, nem de vinho, nem de leite. Porque ele se baseia em tirar vantagem, enganando a boa fé dos que o compram. Jesus enfrentava uma situação que tudo começou, eu diria, até por uma ideia boa. As pessoas viam de lugares distintos e longínquos por vezes. E às vezes o animal que eles traziam
para ofertar, o caminho era tão difícil que o animal morria no caminho. Então, para facilitar, eles começaram a vender os animais no próprio templo, para que as pessoas pudessem, assim, adquirir os animais. Foi uma ideia boa. E, como eu disse, se viu que as moedas eram diferentes e se produziu, então, a moeda do próprio templo para comprar, que era um grande negócio. Se adquiria moedas de tudo que era canto e a própria moeda voltava para o próprio templo, porque as coisas eram compradas no templo. E ela só servia para isso, para comprar no templo. E daqui a pouco, um animal que custava X, começou a custar X mais Y. E tudo foi movido por uma ganância. Eram pastores que a si mesmo se apacentavam. E Jesus, então, fez um azorrague, expulsou os animais daquele lugar e, literalmente, purificou o templo. Jesus não saiu socando, esmurrando, batendo em ninguém. Jesus terminou com uma prática naquele momento, que era uma prática abominável aos olhos de Deus. E eu penso, se em nossos dias, será que Jesus entrará na nossa igreja com o mesmo azorrague? Será que Ele entrará em nossos ministérios com a mesma indignação, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores? O povo estava sendo roubado. E porventura, isso não existe em nossos dias. E nós precisamos pedir que o Senhor também purifique, que o Senhor também nos liberte destas coisas, mas que Ele cumpra o que diz o livro de Jeremias: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que irão apacentá-los com inteligência e com conhecimento. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Ainda mais uma vez eu digo, por falarmos